Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E hoje nesse vídeo eu quero te falar por que na Bíblia Milton Nascimento às vezes não é Milton Nascimento. Então eu quero te explicar, acompanha comigo que é um papo bem bacana. E a ideia é o seguinte: quando nós estamos lendo a nossa querida Bíblia, às vezes a gente se depara com uma passagem que parece, digamos assim, menos inspirada ou surpreendente, e algumas até chocantes, como a gente vai ver nesse vídeo. E a pergunta é como a gente lida com esse tipo de passagem na Bíblia. Eu quero dar um exemplo aqui para a gente entender do que a gente está falando. Olha só, vamos pegar, por exemplo, o livro de Salmos, né? Que os Salmos são tem algumas das passagens mais sublimes da Bíblia, mas tem essas duas passagens que eu quero trazer aqui. Olha, a primeira é um dos salmos mais conhecidos, é o Salmo 137, que esse salmo é o salmo das saudades de Sião. Está retratando os exilados israelitas que foram exilados de Jerusalém, eles estão agora na Babilônia, é, na beira dos rios da Babilônia, e é esse salmo aqui. Esse salmo é tão famoso que ele virou até uma música pop. Mas olha só, junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que me seque a mão direita. Até aí tudo bem. Agora olha só como o salmo continua. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir pelo que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Então, provavelmente você nem conhecia essa continuidade desse salmo. Quando fizeram a música baseada nesse salmo, nem essa continuação foi esquecida, deixada de lado. Uma coisa terrível, um sentimento de vingança contra os babilônios que exilaram os israelitas e dizendo que vão pegar os filhos deles e esmagar os filhos contra as pedras. Uma barbaridade, que isso é uma tortura que foi feita pelos seres humanos ao longo dos séculos, até no século XX também, mas é uma barbaridade, está aí no Salmo 137. E quando a gente pega, por exemplo, o Salmo 109, ele começa como um salmo de lamento, olha só. Começa de uma maneira bonita. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio, do perverso, e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Então, até aqui é um salmo de lamento, um salmo bonito. Agora, a partir do versículo 7, o salmista aqui está desejando uma vingança contra essa pessoa que tratou ele tão mal. Então ele diz o seguinte: quando essa pessoa for julgada, que saia condenada. Sejam poucos os seus dias, sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos. Lance o credor mão de tudo que tenha. Desapareça a sua posteridade. Então, olha só que terrível, que palavras terríveis de vingança o salmista está lançando. Então, e existem outros exemplos como esse ao longo de toda a Bíblia. E o que a gente deve pensar sobre essas passagens? Será que são passagens que têm uma qualidade inferior em relação às outras passagens? São passagens que deveriam ter sido deletadas da Bíblia? Será que esse salmo específico não é de Davi, os outros são de Davi? Será que essa passagem não é inspirada, enquanto outras passagens são inspiradas, apesar que essa passagem está na Bíblia? E realmente essa é uma grande questão, e eu quero trazer aqui uma sacada, uma ideia bem bacana que foi me passada por um dos meus professores aqui em Israel,
que é o professor Edward Greenstein, que é uma das grandes sumidades hoje dos estudos bíblicos. Se você colocar aí no Google, você vai ver ele. E ele explicou essas passagens de uma maneira bem interessante que eu quero compartilhar com você e ver se você, o que você acha dessa ideia, que é o seguinte: o professor Greenstein, ele traz um fato de que quando se trata de Shakespeare, né, do William Shakespeare, quando vão ler a obra do Shakespeare, tem passagens lindas de Shakespeare, mas tem passagens bem simplórias e bem pouco poéticas, a tal ponto que alguns estudiosos da obra do Shakespeare acham que essas passagens mal escritas não são Shakespeare, não são obra dele, foram obras de outras pessoas, mas que hoje são consideradas de maneira errada como Shakespeare. Agora, tem outros estudiosos de Shakespeare, e esse é o ponto que eu quero chegar aqui, que diz o seguinte: às vezes, Shakespeare não é Shakespeare. O que essas pessoas querem dizer? O que esses estudiosos querem dizer? Que essas passagens mais mal escritas, elas são obras do mesmo William Shakespeare. É que às vezes um escritor como William Shakespeare não é tão feliz em certas obras, em certos momentos da sua obra. Ou seja, pertence a ele, é Shakespeare, mas ele mesmo não atingiu o nível de um Shakespeare, o nível máximo dele. Então, às vezes, um Shakespeare não é um Shakespeare. E aí eu quis fazer uma brincadeirinha, trazer para o nosso mundo brasileiro, dizendo que às vezes uma canção do Milton Nascimento não é um Milton Nascimento. Eu não estou aqui querendo comparar, lógico, Shakespeare com o Milton Nascimento, é só a ideia. Ou seja, eu particularmente gosto muito do Milton Nascimento, tem lindas canções, que ele realmente são canções geniais, muito bonitas mesmo. Agora, como eu escuto bastante o Milton Nascimento, tem canções do Milton que a gente fala, pô, isso aqui não está me tocando, a simplória, não, pô, será que é ele que fez isso aqui? Será que ele estava num mau momento? Será que ele teve que preencher o disco com músicas, então ele colocou essa aí também? É que realmente, às vezes, o próprio Milton Nascimento não chega ao nível do Milton Nascimento. E trazendo, então, para o mundo da Bíblia, tudo isso, qual que é a ideia aqui? O que por exemplo, o professor Greenstein quis trazer em discussão é que, às vezes, quer dizer, na maior parte das vezes, a Bíblia tem as suas passagens inspiradas, como seres humanos que estão nos transmitindo a revelação divina de uma maneira muito inspirada. E não preciso citar aqui grandes passagens da Bíblia que ficam na nossa mente e na nossa cultura. Lógico, e na nossa espiritualidade também. Mas, às vezes, um escritor bíblico não foi muito feliz no momento de escrever, mas, como faz parte de um todo, foi incluído também na nossa Bíblia. Então, a ideia é considerar isso, que nem todas as passagens bíblicas, eu diria que é uma minoria, uma minoria bem pequena, mas nem todas as passagens bíblicas estão naquele nível sublime como a maior parte das passagens estão. E eu queria saber o que você acha disso. Você concorda com essa ideia? Deixa aí seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. E lembrando que esse é um canal para uma pessoa como você, como eu, que são interessadas na nossa querida Bíblia, mas querem uma leitura inteligente, moderna e de mente aberta. Eu vou ficando por aqui, te desejando, como sempre, muita saúde, muita paz, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.